Informações sobre o caso do menino Henri Borel. É isso mesmo, pessoal. Leniel quebra o silêncio e resolve aí, falar tudo sobre Monique. Isso mesmo. Ele não suportou a pressão e acaba revelando coisas absurdas sobre esta monstruosa mulher, diga-se de passagem. Olha só, gente, as informações aqui veio diretamente do site Último Segundo. Então queremos relatar aqui esta informação preciosa para vocês. Olha só, no Rio de Janeiro, Leniel Borel, pai do menino Henri, morto no dia 8 de março, desvê como estratégia de defesa os últimos depoimentos de agressão feitos por Monique Medeiros, a mãe do garoto, por meio de seus advogados. Abre aspas. Ela poderia até estar sendo agredida, mas não protegeu o filho dela, fecha aspas, afirmou o engenheiro em entrevista. As informações foram apuradas pelo UOL. Abre aspas. Eu não acho que ela estava sendo agredida, afirmou o pai de Henri. Pode ter sido agredida no final, para não falar nada do que sabia. Agora, antes, isso daí é estratégia de advogado para tentar melhorar o caso dela, fecha aspas, declarou Leniel à polícia. Segundo o pai do menino, por Monique ter mentido para a polícia, mostra que ela não quis defender seu filho. Leniel ainda compartilha que a Monique tentou fazer com que a família ficasse contra ele. Ele diz ter escutado de parentes de Monique falando que ela o teria acusado de alienação parental após a morte de Henri. Após declarações de Leniel, suas declarações foram encaminhadas para a defesa de Monique, que até o momento não se manifestou. Monique contou aos seus advogados que sofreu agressões verbais e físicas de Jairinho. Ainda disse que após a morte do filho, ela foi manipulada para ajudá-lo, definindo seu relacionamento como abusivo. De acordo com o pai de Henri, abre aspas, o pai dela falava que, quando pequena, ela batia em outras crianças. Ela é forte, estrutura grande, não tinha estrutura para apanhar sem revidar, fecha aspas, ressaltou o pai de Henri. A defesa da mãe do menino tenta fazer com que ela preste um novo depoimento às autoridades. Eles alegam que em seu primeiro esclarecimento ela mentiu por medo. A polícia descarta a possibilidade de ouvi-la novamente. Abre aspas. Eu não acho que ela estava sendo agredida, afirmou o pai do menino Henri Borel. Pode ter sido agredida no final, para não falar nada do que sabia, disse Leniel. Leniel conta que ao questionar Monique sobre os relatos do filho de que, abre aspas, o tio o machucava, fecha aspas, ela disse assim para mim, disse Leniel, eu mataria ele se fosse o caso, se estivesse acontecendo alguma coisa desse tipo, afirmou Monique para Leniel. O Henri é um menino muito inteligente. Eu botei uma câmera no quarto e a câmera não mostra nada. Como eu vou achar que uma mulher dessa, olhando tudo, que ela estava sendo agredida? Ele também conta ter se encontrado com Monique sem a presença de Jairinho e que, em nenhum momento, Monique Medeiros falou sobre as supostas violência doméstica sofrida por ela. Leniel declara ter notado certas ações de Monique para alterar o rumo das investigações. Enquanto eu estava participando do processo das investigações, afirma Leniel, ouvindo as coisas, eu ouvi da família dela que eles criaram um grupo em que Monique estava manipulando todo mundo, tentando passar o problema para mim.
falou em alienação parental, tentando falar que eu manipulava meu filho, falando para a família para me investigar. O pai de Henri também declarou acreditar que ela poderia estar sofrendo ameaças do vereador. Abre aspas, eu, até a prisão, achava que ela estava sendo coagida, mas hoje eu vejo que, da maneira que Monique sempre foi, estava manipulando todo mundo, fecha aspas. Leniel classificou a suposta participação de Monique na morte do filho como nebulosa e disse não conseguir entender o papel da mãe de Henri em toda essa situação. O pai do menino Henri fala sobre a noite em que a criança deu entrada em vida em um hospital na zona oeste do Rio. Logo que recebi o laudo preliminar do IML, Instituto Médico Legal, mostrei para ela e falei: Monique, isso aqui é uma agressão. Ela não falou nada. Ela sabe desde o dia. Essa dinâmica do que aconteceu é que está tenebrosa. Lá no hospital, quando eu cheguei e falei com os dois, Monique e Jairinho, ele falou que ouviu um barulho no quarto e foi lá ver o Henri. E ele estava revirando o olho e com dificuldade para respirar. Aí depois vi o depoimento dela, totalmente ao contrário, falando que ela foi lá primeiro. O que eles falaram não foi isso. E o que ele foi lá fazer, agora para mim está claro. O que ela sabe a mais, só ela pode dizer, afirmou o engenheiro, o pai do menino Henri Borel. O engenheiro desenvolveu um baixo assinado online para pedir a aprovação do projeto de lei, intitulada como Lei Henri Borel, que traz um adicional à pena até a metade por crimes que são cometidos por pais, madrasta e padrasto. Abre aspas. Eu não consigo admitir que meu filho veio ao mundo para prender a mãe e o padrasto. É muito pouco. Hoje são 32 crianças assassinas completa por dia no Brasil. Segundo a Unicef, a gente vê um monte de caso. Não pode ser só o caso do Henri. Quanta gente não está sofrendo, afirmou o pai do menino Henri Borel. Então, gente, é um grande desabafo aí. Leniel não aguenta mais, não está suportando mais. Ele resolve falar tudo, quebrar o silêncio, revelar de fato o que está acontecendo, e ele desmascara a Monique Medeiros de uma vez por todas. Ele alega sim que a Monique sabe de tudo. Ela sabe, ela é tão culpada quanto o doutor Jairinho, a Dé Monique e o Dodói Jairinho são culpados por este ato bárbaro. Então o Brasil está clamando por justiça. Infelizmente a justiça brasileira é falha. Mas se tem uma coisa que eu tenho a plena convicção e certeza, é que a justiça de Deus, ela cairá sobre esses dois má elementos, esses dois monstruosos que fizeram isso, tiveram a capacidade de tirar a vida deste garoto. Então o que vocês acham? Deixe aqui nos comentários. Um forte abraço e até mais.